Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Nos próximos dias, nosso encontro vai ser diferente. Vamos fazer uma breve temporada de retrospectiva do nosso programa. Vale a pena ver de novo de algumas entrevistas que foram destaques aqui em nosso programa diário. E também vamos ter entrevistas especiais com os nossos colunistas e parceiros de todas as semanas. Afinal, a Granja na TV é atualização, técnica, entretenimento e tudo o que você que trabalha no campo e vive lá ou gosta dos temas do setor precisa saber. Nosso programa estreou em 5 de agosto, mas parece que já estamos juntos há muito mais tempo, não é mesmo? E para estrear essa temporada de programas especiais de virada de ano, vamos conversar com o meteorologista João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. O João começou com a gente há pouco mais de um mês, trazendo toda semana informações sobre a previsão do tempo e as tendências do clima. Oi, João, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Como vai? Queria começar te agradecendo a parceria e dizendo que a gente espera aí um 2025 com muitas informações sobre meteorologia aí do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, para o pessoal do setor do agronegócio. Claro, pode contar com a gente, vamos estar juntos nessa. Que bom, que bom. Bom, a gente teve agora nesse sábado a entrada do verão, uma estação que foi projetada aí ao longo do ano com uma expectativa de laninha, e que agora chega aí muito sem muita certeza se vem ou não, ou se será um ano neutro, né? O que a gente espera para o verão 24, 25, João? Pois é, Thaís, então, nós temos ainda nessa perspectiva de laninha, consultei agora há pouco também os dados mais recentes lá do NOAA, né, que é o Centro Americano, que é uma referência aí mundial, né, para a gente consultar as informações, porque eles concentram as informações coletadas aí ao redor do globo todo, né? Então, as melhores análises, digamos assim, em relação ao status, né, do El Niño, da Laninha, alguns modelos que projetam, né, como vai ser para frente, estão lá com eles, né. Então, entrei lá, fiz análise, observei os dados, observei as informações, e o que a gente tem lá, né, Thaís? Existe ainda a expectativa de que essa Laninha, ela entre até o final de janeiro. Mas nós já estamos aí, né, janeiro tá na porta, batendo, né? na porta. Tá aí, tá batendo na porta, então eventualmente essa laninha ainda entra, mas mesmo que ela entre, o que é esperado, né? Uma laninha de fraca intensidade. Então, quando a gente tem uma laninha de fraca intensidade, ela não costuma impactar de forma muito importante aí o clima, né, no Rio Grande do Sul. Apesar disso, tomei cuidado, olhei aqui as informações, olhei o cenário para frente, olhei até lá março. Então, janeiro, fevereiro, março, vamos fechar aí o trimestre de verão. E o que a gente tem aí de previsão, né, Thaís? Mesmo com essa laninha de fraca intensidade, caso ela se estabeleça. A tendência de chuvas é que elas se mantenham mais ou menos dentro da normalidade. Algumas regiões merecem um pouco de destaque e um mês específico, que é o mês de fevereiro e março, tá? Então, o mês de janeiro agora tende a ser de chuvas regulares, tá? Então, a gente pega lá toda a faixa do litoral, toda a faixa norte e também da serra, deve receber volumes ligeiramente, inclusive, acima da média, enquanto na metade mais central, zona sul, as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo. Quando eu falo abaixo da média, estou falando 10, 20 milímetros abaixo da média, e aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que todo mês ele chove mais ou menos parelho, 100 e pouco, 150, 160 milímetros. Então, se a gente fala de chuvas de 10 milímetros abaixo, até mesmo 20 milímetros abaixo da média, não é nada que o agricultor deva se preocupar. A gente tem um mês de janeiro aí ok, um mês de fevereiro com as chuvas aí mais ou menos na metade sul, com esse sinalzinho aí de ser um pouquinho abaixo da média, e aí depois sim lá em março a gente já tem um sinal, digamos assim, de que toda a metade sul do estado deva sentir um pouquinho a questão da chuva. De novo, é um sinalzinho um pouco mais intenso só, mas nada, vamos ter veranico, vamos ter estiagem severa, nada disso, tá? Então, o que os modelos estão mostrando para agora é uma diminuiçãozinha na chuva, mas também nada muito significativo até então, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem, e muito provavelmente por quê? Porque essa laninha aí, ela vai estar, né, vai ser aí de fraca intensidade, vamos dizer assim, caso ela de fato se estabeleça. A gente não espera impactos muito negativos, né? Inclusive no verão, a gente sabe que no verão geralmente dá umas estiagens aí mais violentas, né, os veranicos aí mais pesados no Rio Grande do Sul, e a gente não está esperando nada disso por enquanto, tá? A gente está entrando agora no mês de janeiro, atualizam novos dados,
a gente pode depois voltar a bater nessa tecla, né, Thaís? Falar sobre a chuva mais para frente. Com certeza, com certeza. Vamos contar com você para ir atualizando esses dados aí. Mas, de qualquer forma, né, João, isso que você traz, o produtor ouve a expressão laninha, né? Ouve esse nome dessa menina sapeca aí que causou tanta dor de cabeça, já se preocupa. Essa fraca intensidade que vem acompanhado do laninha nesse verão aí, ele traz uma esperança de que ele vai conseguir tocar a sua produção tranquilamente? Sim, e essa associação rápida que o produtor faz é porque sempre que tem laninha, e se essa laninha é de moderada a forte, já dá um estrago grande, né? No Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai, todo o Cone Sul, né? Sente bastante, porque é a principal área que sente esses efeitos. Como a gente espera uma laninha de fraca intensidade, caso ela de fato se estabeleça no mês de janeiro, e aí, Thaís, é assim, né? Não é, mudou a temperatura, instalou os dedos, mudou para a laninha e começa a parar de chover. Não, isso ainda leva um tempo. Então, vamos dizer assim, que o produtor que está com cultura em campo, né, que está com soja, que está com milho, o pessoal do arroz também, mesmo que entre essa laninha ali por, digamos ali, janeiro, esse sinal de laninha efetivamente só se passa a sentir mais para frente, talvez fevereiro, março, talvez por isso mesmo que os modelos já indicam o mês de fevereiro, né, que a gente falou lá, março, né, com a chuva um pouquinho abaixo da média, ligeiramente abaixo da média. Pode ser um sinal justamente dessa laninha caso entre. Os modelos podem estar esperando aí esse sinal de laninha, mas ele vai ser fraco. Então, a mensagem que eu tenho é bastante positiva para o produtor gaúcho. Sim, podemos ter laninha, mas não deve ser nada muito dramático, drástico, no sentido de cortar a chuva. Sim. Bom, agora você falando aí em relação à precipitação, mas tem uma combinação que é importante aí para o produtor, que é a temperatura e a ocorrência ou não de chuvas, né? A gente sabe que para algumas culturas, como o arroz, é importante ter água no pé e sol na cabeça. Mas o que se espera em termos de temperatura também em associação com esse laninha fraco? Sim, a cultura do arroz, eu sou especialista em arroz, fiz mestrado trabalhando com arroz, doutorado trabalhando com arroz. Então, a radiação solar, para o caso do arroz, ela é um ponto-chave. Quanto mais radiação solar, maiores os níveis de produtividade alcançados nas lavouras de arroz. Então, é super importante. Especificamente para o pessoal do arroz, nesse cenário aí, se a gente tiver, por exemplo, ali um mês de fevereiro com uma reduçãozinha mínima de chuva, em março uma reduçãozinha também mínima de chuva, o que a gente espera? A gente espera um impacto não muito severo nas condições de reserva de água, né, nas lagoas, nos rios, nos arroios. Mas, por outro lado, também, a gente não espera uma condição totalmente seca, né? ou melhor, com muita nebulosidade, tempo muito nublado, que daí isso para eles é ruim, né? Por causa que está muito nublado, não tem radiação solar chegando. Então, como o sinal está indicando uma tendência de chuva ligeiramente abaixo da média, o que se pode esperar? Mais períodos de sol. Então, para o pessoal do arroz é muito bom. Por outro lado, o pessoal que também está com soja, vamos pegar aqui, região central do estado, zona sul, oeste, também lá no norte, noroeste. Mais radiação solar é positivo por conta das fases de desenvolvimento da soja. Quanto mais radiação, mais fotossíntese, maior desenvolvimento. O que não pode acontecer? Essa combinação de pouca chuva ou redução da chuva com temperaturas muito elevadas. Sim. E aí, vou chegar no ponto, por causa da evapotranspiração, que é muito elevada, a planta ela fecha os estômatos e para de produzir, né? Ela para de crescer, porque ela fala assim, tem muito sol, estou perdendo muita água, né, por causa da evapotranspiração, ela se preserva. Daí ela fecha os estômatos, que é aquela estrutura ali por onde ela faz a fotossíntese, pequenos buraquinhos que tem ali na folha, né? Então ela fecha aquilo ali. Se ela fecha, ela para de fazer fotossíntese e aí impacta na produção. Como a gente não está esperando chuvas muito reduzidas, ou seja, tempo muito seco, e por outro lado a temperatura, a gente está com um sinal de que ela não sobe demais, somente lá no mês de março tem um sinalzinho de temperaturas um pouquinho mais elevadas, aí meio grau acima da média, né? Mas também na metade sul do estado. Então, mas também não é nada extremamente importante. Então, vamos fechando aqui esse papo, Thaís, da laninha. Ela não tem aí grandes sinais indicando impacto severo, pelo menos até agora, né? Vocês sabem que clima é uma coisa que a gente tem que ficar constantemente acompanhando, porque eventualmente muda um sinal de algum índice lá na Antártida, e aí já bagunça tudo de novo.
independente de ter a laninha ou não, né? Você falou aí que o pessoal escuta a laninha e fica super preocupado. Sim. Mas tem outros fatores que combinados acabam resultando, então, numa maior ou menor ocorrência de chuvas ou temperaturas elevadas. Muito bem. João, a gente tem ainda mais um tempinho. Queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho aí na Ignitia Weather, essa ferramenta aí digital que ajuda na tomada de decisão de atividades aí do dia a dia do produtor, como uma aplicação de algum produto e tal. E a gente vinha conversando aqui nos bastidores, eu e o Giovanni, sobre que a Ignitia e o teu trabalho aí como meteorologista vem nos trazendo sempre informações muito com muita acurácia, assim, com muito acerto, né? Como é que está o trabalho de vocês e o ingresso aqui no Rio Grande do Sul? Está muito bom, está crescendo bastante o número de clientes no Rio Grande do Sul. Isso porque os dados são muito bons, né, Thaís? A gente fez várias validações aí para vários clientes e a previsão ela acerta muito bem. Ela tem uma acurácia de mais ou menos de 90%. O que é essa acurácia, né, Thaís? Não vamos acertar no olho da mosca. Falar assim, olha, vai chover 10 milímetros e chove 10. Mas se eu te falar que vai chover, chove. Pode ser 3, pode ser 4. Isso é que importa muitas vezes para a agricultura, né? Porque se o pessoal vai fazer algum manejo, alguma coisa, alguma aplicação foliar, não pode chover, não pode ser nem 2, nem 3 milímetros, porque lava. Ele acaba perdendo aquele produto. Então, a acurácia, no sentido até mesmo para dizer se chove ou não, ela é extremamente importante. Mas mesmo assim, quando a gente olha no número bruto, também acaba acertando muito bem, tem uma acurácia bastante positiva. Felizmente, a base de clientes está crescendo, já são mais de 300 clientes no Brasil, isso por conta da qualidade do dado. A gente sempre fala para os clientes, pode testar, pode vir aí, usa um teste, usa 30 dias, e que você vai ver que é muito melhor, né? Então, convido o pessoal que está nos assistindo, procura lá na internet, Ignitia, vocês vão achar o nosso site. Inclusive, você pode até, é possível lá, quem usa aí redes sociais, em algum momento ser impactado por alguma propaganda nossa, pode clicar lá, você vai ver que vai ser possível fazer, inclusive, um teste gratuito. Muito bem. João, para a gente encerrar rapidamente, uma mensagem aí de 2025 em relação ao clima, especialmente aqui no Brasil e no Sul. Vamos ser resilientes, pessoal, é importante, né? A gente sabe aí que estamos passando por um momento que algumas mudanças estão ocorrendo. Não vamos entrar aqui no mérito se é normal, se é natural, quem é que fez, quem é que não fez. O fato é que algumas coisas estão acontecendo aí no clima. A gente teve esse ano, agora de 2024, com vários eventos de chuva extrema, especialmente no Rio Grande do Sul, e isso aí está sendo apontado pelos cientistas como uma das coisas que tendem a se tornar mais frequentes, né, nos próximos anos. Então a gente tem que ser resiliente, adotar melhores práticas agrícolas, acompanhar sempre o clima, que é importante, saber se é o ninho, se é laninha, se vai ter mais frente fria ou não, e sempre utilizar, né, ferramenta, a tecnologia a seu favor para tomar as melhores decisões aí no campo. Tá certo, João. Muito obrigada pela tua participação. A gente se encontra ano que vem de novo, hein? Tá bom, Thaís. Até o ano que vem. Feliz ano novo, bom Natal para ti. Tchau, tchau. A Granja na TV faz um rápido intervalo e estamos de volta em seguida. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. No final de novembro, o Brasil comemorou a marca histórica de capacidade instalada operacional em energia solar, chegando a 50 gigawatts, um crescimento de 10 vezes em 5 anos.
Com isso, nosso país chegou ao posto de sexto maior gerador de energia solar do mundo. A energia solar já representa 20,7% da matriz elétrica brasileira, ficando atrás apenas da hidrelétrica. No entanto, também foi em novembro que o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu pelo aumento de 9,6% para 25% no imposto de importação para os componentes dos painéis solares. No dia 29 de novembro, conversamos com a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica no Rio Grande do Sul, Mara Schwember. Vamos conferir. Vamos entender um pouco dessa conjuntura da energia solar no Brasil com a coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul, Mara Schwember. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Thaís. Bem, primeiro vamos falar um pouco sobre essa conjuntura da energia solar no Brasil, né? Esse é um tema muito importante, até tendo em vista a questão da sustentabilidade e transição energética. Sim, o Brasil ele vem nesse crescente, a gente divide, né, esse momento em duas etapas. A gente fala 2012, com a entrada da legislação, e a partir daquele momento foi permitido gerar energia e injetar energia na rede pelo sistema de compensação. Até 2022, a gente teve um crescimento gigantesco, motivado pela inserção, pelo incentivo que a gente tinha para a geração de energia solar. Então, até 2022, para cada 1 kWh que eu gerava, eu compensava 1 kWh. Então, a gente tinha uma compensação de 100% da tarifa, o que fez com que muitas pessoas, principalmente depois de 17, quando o payback ficou mais atrativo, fizesse esse investimento em energia solar. Depois de 22, a gente teve a entrada da legislação, né, a Lei 14.300, que efetivamente é a lei que regula a geração distribuída no Brasil, e o sistema de compensação ele passou por um processo de mudança. E a gente fala que isso aconteceu também em outros países, né, que é natural a partir de uma determinada potência instalada a nível nacional, onde os consumidores que a partir de então começaram a gerar sua própria energia, eles não fazem mais essa compensação integral. Por quê? Porque eles pagam um percentual para utilizar a rede da distribuidora, né? Então, eles pagam o uso do fio, que a gente chama. E isso acabou que lá em 2023 a gente teve uma mudança um pouco nesse cenário de crescimento, ele passou por um crescimento mais estável, né, por um crescimento mais maduro. Então, anualmente, a gente tem uma entrada ainda significativa de novos consumidores, até porque existem novos consumidores anualmente, mas não mais com a mesma velocidade que a gente teve até 2022. Claro que a gente foi surpreendido em 2023 com uma queda de preços muito significativa nos equipamentos. Não a nível de Brasil, mas a nível mundial, o preço do módulo fotovoltaico teve uma queda muito grande, né, no seu processo de produção, lei da oferta e demanda a nível mundial, e isso impactou nos preços. Então, mesmo com a mudança da lei e fazendo com que o consumidor precisasse pagar o fio B, a queda nos preços dos equipamentos manteve o retorno do investimento, o payback muito atrativo. Então, isso acabou que o mercado não desacelerou, ele manteve um crescimento, mas um crescimento mais constante. E como fica esse ritmo aí agora com esse aumento de alíquota para 25%? Então, esse aumento de imposto, né, ele nos surpreendeu, porque era um assunto que estava adormecido a nível de possibilidade de acontecer. A gente não, como associação, vinha acompanhando esse tema e não cogitava que o governo tomasse essa medida e de uma maneira tão surpreendente como foi, por vários fatores, né? O primeiro é que o objetivo do governo é incentivar a indústria nacional. Mas hoje a gente não tem uma fábrica de módulos fotovoltaicos no Brasil, a gente tem 2 montadoras. E essas 2 montadoras não conseguem atender 5% do consumo anual de módulos que o Brasil tem. Então, bom, mesmo que elas estejam na sua capacidade máxima, eu preciso continuar importando 95% dos equipamentos. Isso quer dizer que eu tenho um impacto muito grande nesses preços e não faz sentido, né, eu estar taxando de tal forma um produto que eu ainda não tenho produção nacional que tenha capacidade de atender. A nível de grandes projetos, né, usinas de grande porte,
há uma estimativa de 97 bilhões em obras que já estão suspensas em função desse aumento. Então, tem um impacto muito grande no investimento e tem um impacto muito grande na geração de empregos. Quando a gente fala em usinas de pequeno porte, de residências, comércio, agronegócio e indústria, esse impacto ele deve ser um pouco menor, né? Porque a análise de payback é feita de uma maneira diferente. Se imagina que a partir de janeiro, quando efetivamente esses produtos já tiverem entrado com esse imposto no Brasil, o aumento efetivo na ponta para esse consumidor fique na ordem de 10 a 12%. Então, sim, sempre vai ter uma retração, né, natural, porque interfere lá no momento da decisão de compra, eu estar pagando um pouco mais do que eu havia projetado e ter um payback um pouco mais longo. Isso, na nossa opinião, vai totalmente na contramão de tudo que a gente vem falando, né? Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Olha o que a gente passou esse ano em termos de enchente, em termos de impactos da mudança climática, e não só aqui, mas no mundo todo. E a gente, essa semana, com o COP, né? E o governo federal indo lá e falando na COP da importância da transição energética, da importância do Brasil nesse cenário, da importância da redução de CO2, e a gente, por outro lado, ter sido surpreendido com uma notícia que realmente nos pegou de surpresa e realmente nos preocupa muito, e que a gente vai estar trabalhando ainda a nível de governo para tentar mudar esse cenário aí, porque a gente acredita que não foi uma decisão assertiva. É bem isso aí, como você falou, né? Justo no momento da COP, esse aumento de alíquota acaba inibindo um pouco os investimentos? Acaba inibindo. Então, tem impactos muito significativos nos investimentos, principalmente nos investimentos grandes, né? E também na geração de emprego, de renda e todos esses outros fatores que a energia traz, né? Que não é só a redução de CO2. Então, a gente precisa ter, mas aí a comunidade, né? O consumidor como um todo também precisa pressionar politicamente para que isso mude e que volte a ter o benefício que a gente tinha. Já tinha uma transição de imposto, né? A gente vinha do imposto zero de importação, então ele já tinha tido uma alteração para 9,6, só que isso de uma maneira graduativa, ao longo do tempo, respeitando algumas cotas de importação. Então, o impacto ele seria percebido de maneira muito tênue, não seria um impacto tão significativo e ele seria ao longo de um tempo. Agora, essa ruptura de 0 a 25 de uma maneira muito surpreendente, com certeza vai gerar problemas a nível de interesse de investimento de grandes consumidores, principalmente. E isso, Thaís, somado a um outro problema que a gente vem enfrentando, que já foi muito discutido, principalmente em Minas, né? Até por Minas liderar aí o mercado de energia solar, mas agora também veio com muita força em São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os dois estados que vêm na sequência, liderando os estados com maior potência instalada, que é a inversão de fluxo. Hoje, a ANEEL fez uma regulação há 3 meses atrás, indicando uma mudança no sistema de análise de novos projetos, e hoje, em várias situações, o consumidor já tem, pela própria distribuidora, um limitante de quanto ele pode instalar de geração na sua propriedade, na sua residência ou no seu comércio. Então, eu já não posso mais instalar a potência que eu gostaria ou que teria interesse em instalar, e sim é passado por uma análise técnica de engenharia, onde é analisado o fluxo da rede e verificando se ali já não tem uma quantidade significativa de geração, e isso por si só já limita o crescimento da GD a nível de Brasil. Então, isso somado à alteração de preços, né, ele gera um impacto significativo, sim. Mas, claro que a gente não está falando aí só de notícias ruins, né? A gente também tem notícias boas no setor, senão a gente fala só de problema. A gente tem um ponto importante, mas que também a gente precisa um olhar mais próximo do governo com relação a isso, que é a entrada da utilização das baterias, a armazenagem de energia, que já é uma tendência no mundo e que vem crescendo absurdamente em todos os lugares do mundo, ela vem entrando com força no Brasil. As baterias, elas têm reduzido de preço de maneira muito significativa, assim como o solar reduziu. Então, a gente imagina que os próximos anos ela vai entrar tanto para compensar essa parcela de geração que eu mandaria para a rede, que eu vou deixar de mandar e vou armazenar na bateria para utilizar fora do horário, mas também como backup do sistema de energia ou como utilização no horário de ponta, quando a gente tem um consumo maior e a energia é mais cara.
e ela teve uma redução de preço já de 30% a 40%, né, no ano de 2024, e mesmo assim ela ainda não é totalmente acessível, ela tem uma projeção de queda de 20% já no próximo ano, e isso também faz com que esse investimento acaba sendo interessante. Então, unir o solar à armazenagem, ela passa a ser um novo olhar para os próximos anos. Claro que a gente tem um grande problema, que é a carga tributária da bateria no Brasil e ainda a regulação da ANEEL, que está em fase de construção, mas que deve acontecer aí no começo de 2025. Então, tem sim boas notícias para frente também, mas precisamos trabalhar essa questão tributária que tanto vem, né, gerando problemas até para novos investimentos aqui, para novos investimentos no Brasil. E toda essa questão, especialmente das baterias, tem impacto também no agro, Mara? Exatamente. E olha que interessante, Thaís, o agro sempre é o que impulsiona, né? O que inicia o processo de transição. Então, o agro aí que a gente passa aí hoje andando, né, por tudo que é lugar e vê aquele monte de usina instalada, principalmente em solo, porque tem um espaço físico apropriado para geração de energia e apto, né, para receber o sol, assim, de maneira tão aberta, agora ele também é o primeiro consumidor que vem buscando as baterias. Por quê? Porque ele sofre constantemente por estar mais distante dos grandes centros, por estar com dificuldade, muitas vezes, de receber uma energia de qualidade, ele já busca a bateria como sendo uma solução para os problemas do cotidiano dele. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve vários lugares que ao longo desse ano ficaram duas semanas sem energia elétrica. Então, a bateria junto com o solar, ela tem uma vantagem muito grande, porque digamos que eu vou ficar 10 dias, né, ou uma semana sem energia, ou 5 dias sem energia elétrica, mas no horário de sol, as minhas baterias vão estar recarregando. Então, eu consigo estar todos os dias tendo uma carga nova, se eu tiver sol, ou se eu mesmo que eu tenha um dia mais nublado, mas eu consigo estar carregando essas baterias e estar utilizando essa energia e não fico aí perdendo produto, ou deixando de produzir, ou estragando material, equipamento em função da falta de energia. E assim como eu gero estabilidade para a rede. Então, a gente percebe que quem vai estar abrindo, né, os primeiros compradores, os primeiros investidores que estão olhando para as baterias e que estão buscando essa solução vêm do agronegócio, né? Então, mais uma vez, aí desbravando um novo mercado. Muito bem, boas notícias então para os gaúchos. Vamos ficar com as boas notícias, né, Mara? Obrigada pela participação. Obrigada. Em dezembro, a Absolar divulgou a estimativa de crescimento para 2025. A entidade projeta que o Brasil deve chegar a uma potência acumulada de 63,7 gigawatts, um aumento de 25,6% no próximo ano. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.